Bom dia a todos. Estarei trazendo aqui nesse dia a continuidade da Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 em diante, entregando a Ti, Espírito Santo, a direção desse vídeo, pedindo a Ti a Tua total direção, a testificação. Faz-me lembrar, instrui aqueles que vão ouvir, fala o que queres falar, agradando ou não a nós, nos instrua, nos convence de todo o nosso mau caminho, para que nós possamos estar agradando ao Senhor. Liberta os que estão aprisionados, os que estão em crise, os que estão presos em laços de engano, os que estão acomodados, preguiçosos, aqueles que nem falam mais com o Senhor. Tenha misericórdia, a tua misericórdia é muito grande, é infinita a tua bondade. A tua misericórdia se renova a cada manhã, e nessa manhã se renovou na minha vida. Glória a Ti. Eu já fui dar a Ti o bom dia. Bernardo, eu não acordei de madrugada. Hoje eu fiquei preguiçoso, mas lhe dei o bom dia. Orei, busquei. Estou aqui compartilhando aquilo que irá me trazer. Eu fiz aqui um roteiro, é necessário ter um roteiro, mas a direção é total. Porque a tua palavra, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que o Espírito Santo ele não vai falar dele mesmo. Então tem que ter alguém para falar dele. Glória, Espírito Santo, capacita. Instrua-me, eu sou pequenininho. Anima teu povo, instrui teu povo, dá sede ao teu povo, Senhor. Não importa a situação. Manifesta-se no meio do teu povo e desperta-nos. Muito obrigado, eu te agradeço nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 16, eu estava mesmo agora meditando como é que me veio esse despertamento, né? Como é que nós, geralmente nós queremos ouvir aquilo que vai nos agradar. Então, de modo geral, Deus fala aquilo que não agrada a carne, né? Não agrada a carne. Então, é por isso que existe uma barreira muito grande de se examinar as Escrituras, porque Deus e o mundo não são amigos, e nós de modo geral, se não tomarmos cuidado, nós somos muito amigos do mundo, de todo o sistema do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E o mundo, ele jaz no maligno. Então quem é que é o cabeça do mundo? É o maligno. E o maligno, ele vai, com a sua sutileza, ele vai trazer agrados ao povo escolhido, o povo obrigado, Espírito Santo, eu vou lá direto agora, vou lá, veio e eu vou lá direto, não vou nem perguntar duas vezes, porque veio, caiu assim, eu vou, não é pertinente e ao mesmo tempo então vamos lá, 2 Crônicas, obrigado, Espírito Santo, capítulo 5. Vamos ver, assim, não é capítulo 5, capítulo 12, obrigado, Espírito Santo. Olha só o que está escrito aqui. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Está na Bíblia. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, o que isso significa confirmar o reino? Prosperou, se deu bem, está tudo indo bem. É a hora do perigo, é quando vai tudo bem.
Viu agora o que aconteceu com Israel quando ia tudo bem? Dá uma olhada lá. Como é que um belo dia o inimigo lá surpreende todo mundo com uma reta escavadeira, avança lá e rompe tudo. Então, aqui essa mensagem vai falar que deixou, né? Deixou a lei do Senhor, ou seja, não, para que Bíblia? Que não, esse livro é um livro muito antigo, está ultrapassado. Vamos fazer uma nova Bíblia? É o que estão falando aí, se já não fizeram. Vamos fazer uma nova Bíblia, vamos botar, vamos incluir. E aí o povo, por quê? Porque vai lá na frente, né, alguém que foi formado, estudado, não significa dizer separado por Deus, para alimentar a multidão. A multidão gosta daquilo que enche ego. Olha, você vai conseguir, não esquece aquele teu marido, essas coisas. Teu marido não te trata bem, tua esposa, e vai por aí fora. Entendeu? E as pessoas gostam, não, esse negócio de jejuar em pleno século XXI, calor, isso faz mal para o organismo. Então, meditar num livro tão ultrapassado, eu não entendo a Bíblia, eu leio, não consigo entender, mas não busco o Espírito Santo, que é o professor da palavra. É um instrutor, é aquele que ensina, não tem como entender realmente a Bíblia se você não tiver o Espírito Santo ali para te orientar, para te dirigir, para te ensinar. Né? A palavra, muitas vezes, de exortação é para trazer de volta para o lugar onde Deus quer você. Então, às vezes, né, na maioria das vezes, nós não vamos ouvir aquilo que Deus fala nos agradar. Muito pelo contrário, é trazer de volta. Né? Quando Davi ele pecou, que ele cometeu aquele adultério, né, que chegou lá o profeta falando, né, desagradou ao que? O intelecto e a filosofia de Davi, mas Deus estava falando diretamente com Davi não estava entendendo. E aí tanto é que o próprio Davi deu a sentença, não, o homem que fez isso, esse homem merece morrer. O profeta dele falou, esse homem é você, Davi. E aí? E aí quando nós estamos implícitos na situação, né? Não falamos muito de a inimizade do mundo, né? que Deus e o mundo são inimigos, mas quantas vezes nós aplaudimos o mundo, quantas vezes nós queremos, dependentes do mundo, totalmente dependentes do mundo, do sistema do mundo. Então olha o que aconteceu, o Roboão prosperou, aí ele primeiro ele desviou, deixou a lei do Senhor. Então na hora que ele deixa a lei do Senhor, né, que nem aconteceu ainda nas escolas americanas já há alguns anos, que vão proibir a Bíblia nas escolas. A Bíblia é um livro muito perigoso. Vamos agora, mas se eu quiser levar um outro livro pode. E assim é o mundo. E aí vai tirando as coisas de Deus, né? E as nossas crianças, elas vão aprendendo aquilo que a psicologia ensina. Né? Não, divórcio é uma coisa normal, isso é natural. E vão ensinar e vão falar aquilo que se quer ouvir. Porque vai lá, quando tu pegar a Bíblia e ler lá, né, a respeito de divórcio, você não vai gostar. Você tem duas mulheres, não vai gostar. Por quê? A carne não vai gostar, porque ela vai contra o pecado. Isso é um pecado. Esse nome pecado é de sal de moda. Não, nem se fala em igreja. Aí tem igreja que está proibido o nome pecado. Não, isso não. Então nós precisamos voltar para a raiz, a estrutura, a cantoria. Eu tenho que me esforçar, eu preciso me esforçar, eu preciso me interessar. Eu quero a salvação, eu quero morar com o Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Eu quero agradecer ao Espírito Santo pela obra que Ele tem feito na minha vida, que me fez. É por isso que eu enxergo, é por isso que eu tenho examinado a Escritura, é por isso que eu lanço esse tempo, compartilho, porque eu estou aprendendo, aí eu compartilho aquilo que me vem. É como se eu pegasse um pão e o pão é pequeno, mas aí eu vou aqui, quem vai fazer multiplicar é Deus, é o Espírito Santo.
Como é que ele vai fazer? Aí não é comigo, eu vim aqui e trouxe a mensagem que eu fui inspirado. Então obrigado, Espírito Santo. Então, versículo 16 do livro de Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, ó, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Que papel importantíssimo que Jesus Cristo foi lá e escolheu quem? O homem pensava que estava, eu sou a favor da lei de Deus, sabia, Deus conhecia o coração de Paulo, botou a lei ali do Antigo Testamento, qualquer coisa fora disso, apedreja. E quantos Paulo existem em Israel nos dias de hoje, Quantos que fazem a mesma coisa? Talvez não matem, não apedrejam, etc. Mas então Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha que coisa, usando quem? Paulo. Como multiplicou essa palavra de Paulo, que exemplo. Então, ora, ao versículo 17, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, eu separei aqui um pequeno trecho, para depois dar continuidade, mas um pequeno trecho inicial diz assim, Paulo é um protótipo da graça, é um paradigma missionário, único como apóstolo, porém típico convertido, a quem os piores pecadores, olha só a mensagem, para os piores pecadores, aqui inclui toda a lista, para os piores pecadores poderem contemplar e terem esperança. Mas é fulano de tal, não tem jeito não, é isso aqui que está dizendo. Para Cristo não tem impossível. Já desse eu vi um apresentador aí acho que foi anteontem, falando, Deus, o senhor me perdoe, mas esse cara aí não tem jeito não. Tadinho, não sabe o que Deus é capaz de fazer, não tem noção. Então, versículo 18 do livro de Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo. Então Paulo está falando ali, está ensinando Timóteo, está passando para Timóteo o que ele aprendeu, com zelo, com cuidado, como se fosse um filho mesmo, gerado por ele, embora tenha sido mesmo na fé, mas, continuando, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Olha só. Então Paulo, ele deu um valor muito grande ao dom da profecia, totalmente diferente do que hoje é a nossa igreja moderna. Então lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não se fala nem mais em dons, mas principalmente de profetizar, 1 Coríntios 14, 1. E através da profecia, vieram à igreja importantes mensagens de advertência e fôlego. Assim como hoje em dia os pastores são ordenados e apartados para ministrar na igreja, Timóteo tinha sido separado para o ministério quando os anciões puseram suas mãos sobre ele. Está lá em 1 Timóteo 4,14, que diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, conforme está dito aqui, houveram profecias concernentes à vontade de Deus para o ministério de Timóteo na igreja. Então Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo devia permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando traiçoeiramente na igreja. Naquela época, Paulo chega a avisar lá que, eu não separei essa passagem, mas vou buscar aqui. Paulo chega a dizer lá no livro de Atos que, se não me engano é 20, Atos 20, não me lembro, mas infiltrarão, lobos
cruéis, que não terão pena do rebanho. Atos 20, 29. Atos capítulo 20, versículo 29, né? Eu sei que logo após a minha partida, lobos cruéis que não pouparão o rebanho vão entrar na igreja, lobos cruéis. Então ele já alertava naquela época, né? E então antigamente a boa parte dos pastores, né, eram consagrados sob imposição de mãos, né? Isso não impedia que eles estudassem, mas não existia aquela exigência da formação em teologia, né? Ministradas em faculdades onde muitos professores têm título, mas nem conhecem o Senhor. Essa é a realidade. Tem título, mas nem conhecem o Senhor. Existia no tempo antigo, eu cheguei a pegar esse tempo, que para você ser um ministro, para você ter um cargo, para você ter qualquer coisa na igreja, você tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Mas não é esse blá 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 de hoje, não. Era batismo com o Espírito Santo mesmo. Pegava 1, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui. Ele tinha que provar que era batizado com o Espírito Santo. Então hoje o que acontece? Aí inverteu a situação. Aí o cara faz lá um mestrado, o cara faz lá uma teologia, ele se forma em bacharel, ele faz seminário. E aí ele de alguma forma, ele ganha confiança do líder, não? Ou então faz aquilo que o líder manda e quer, nem sempre aquilo que Deus quer, e aí agrada, então com isso ele se torna o número 1. E aí se aquele outro lá, ele tem dons, ele fala em profecia, ele foi levantado por Deus, né? E Deus usa em cura, em revelação, etc. Não, mas não tem os atributos que esse aqui tem. E eu estou falando aqui é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Se você pegar, eu vou lá. Pegar 1 Samuel, olha só, não tem que ir muito longe não. 1 Samuel, 1 ou 2 Samuel, vamos lá. 1 Samuel, se é capítulo 1 ou 2 é que eu não sei. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Não é capítulo 1, vamos ver. Não é capítulo 2. Capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2. Versículo, olha só, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, mas eram sacerdotes. Como é que pode isso? Eles não conheciam o Senhor, mas eram sacerdotes. É disso que eu estou falando. É disso aí que eu estou falando. Eles eram sacerdotes, estavam lá, né, cuidando do lugar santo de Deus, né, mas não conheciam Deus. E pelas atitudes, rapaz, pelo fruto se conhece a árvore. O Senhor Jesus Cristo falou, obrigado, Espírito Santo. Qual fruto que eles davam? Juntavam um monte de mulher, né? Olha aí aquilo que foi dito, ó. Os filhos procuravam levar para o pai a melhor parte ali dos bezerros, né? O filé mignon, a picanha, tão cobiçada a picanha, toma papai, aqui, essa parte aqui é do Senhor, né? E aí metia a mão lá no que era dos outros, né? Ficavam tudo para eles, se enriqueciam cada dia mais, e as mulheres faziam fila para terem relações sexuais. Aí todo Israel sabia, o escândalo, e eles eram sacerdotes. Então, continuando aqui, é Bíblia, eu não estou trazendo nada de mim mesmo não, é Bíblia. Então, existia essa exigência, né, existe essa exigência de a pessoa ser formada e ministrada, né, e às vezes o professor que está lá nem conhece o Senhor, tem título, mas não conhece, né, e os frutos não é fruto digno de arrependimento, digno de um servo de Deus, digno de ter sido chamado. Então é necessário ter esse discernimento, quem é chamado por Deus e quem é chamado pelo homem, quem é chamado para servir a Deus e quem é chamado para servir a denominação, a placa da igreja, né? Eu volto a dizer aqui o que eu falei ontem, né? O Senhor Jesus Cristo chegou a dar o nome da igreja, né? A minha casa será chamada casa de oração. É o nome, deveria, e exatamente é o que menos fazem hoje em dia nas igrejas, é orar.
falam muito em oração, mas orar mesmo. Então, muitos professores nem conhecem o resultado é que a fé simples, ela sai dando lugar a filosofias, conhecimento, mas quase mais, quase tudo. Mas cadê o dom? Cadê o exemplo? Né? Cadê a visitação? Vai falar, se você for falar em língua, não, irmão, você está sendo inconveniente. Ele mesmo não fala. E quando fala aquele blá blá blá, blá blá blá, repetido. O discernimento na hora mostra que isso seria batismo do Espírito Santo nunca. E aí vem com achismo e humano e de lógica. Então, onde existe lógica em pegar, por exemplo, né, vamos basear naquilo que muitas vezes a gente tipo, é nada, é pequenininho. Aí vai, aconteceu comigo, com uma escola dominical, aí foi levantado um assunto onde eu fui inspirado a responder, né? Foi feita uma pergunta, eu respondi, né? Que a igreja atual não operava os milagres da igreja primitiva, porque um dos fatores é que a igreja de Atos reunia diariamente os irmãos para oração, e a igreja moderna reunia os irmãos uma vez por semana sem oração. Essa é a diferença. A igreja antiga, primitiva, eu falei, claro, não gostava. A igreja primitiva, ela reunia as pessoas todo dia, com oração. E a igreja moderna, uma vez por semana, sem orar, não precisa orar. E outra mudança também, outra situação que está diferente, a igreja que colhia os dízimos, as ofertas, lá na igreja primitiva, é só pegar a Bíblia lá e ler. É para manutenção da ajuda dos próprios membros da igreja. Não era para pagar obra de igreja, não era para pagar salário de pastor, nada disso não. Era para ajudar, para saber qual irmão que estava em dificuldade. Por isso que todo mundo tinha tudo em comum. E havia alegria, claro. Você vai para uma igreja e as pessoas lá te ajudam, imagina como é que tu volta alegre para casa. Porque, na verdade, nós vivemos da espiritualidade, mas o que alimenta o nosso ventre é a comida. Ela é física. E às vezes a situação da pessoa, ela está sem trabalhar, ela não tem ninguém que ajude. Cada caso é um caso. E aí vai para um lugar desse que o próprio Espírito Santo levou, muitas vezes para ser ajudada, e não é. Então o professor que estava lá, ele parou, olhou, não gostou, não gostou. Ele disse o seguinte: aquela igreja de Atos, ela é uma igreja subterrânea. Então as pessoas viviam escondidas. Tirou totalmente o valor das escrituras com aquele argumento, né, que é meio verdadeiro, mas não é totalmente verdadeiro. Quando nós vamos falar alguma coisa, nós temos que ter prova bíblica, né? A Bíblia, lá no capítulo 2, versículo 56 e 57, diz que perseveravam todos os dias unânime, né, partindo o pão, e acrescentavam que deveria salvar. E olha só, Atos 2, 1 e 2, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, muita gente, hein? No mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Então encheu a casa, não encheu o subterrâneo, catacumba, que morava em catacumba. Isso foi acontecer depois, mas muito depois, lá na época de Nero. Mas aqui não, aqui o pessoal estava compartilhando, foram batizados com o Espírito Santo. Aí vem essa teologia como um fermento que acabou ali na hora com o argumento da oração, de que valia a pena orar. Acabou na hora, o pessoal estava tudo prestando atenção, né? Acabou, e conseguiu jogar um veneno. E me perdoe, mas geralmente quem faz isso, eu vi Satanás fazendo isso com Cristo. Está escrito. Eu vi. Então, quer dizer, isso tem, com certeza, né, o inimigo, ele tem interesse em fazer com que as pessoas percam a fé simples, para poder apostar numa fé
onde você depende. Eu fiz tudo isso, eu fiz bacharel em teologia, eu fiz seminário, fiz tudo e estudo a Bíblia diariamente. Ninguém precisa disso para ser salvo. É importante ter conhecimento exatamente até mesmo para contra-argumentar, quando vem um desses, né, que subestima, que te olha, tu não tem título de nada, tu é um nada. Aí muitas vezes caem do cavalo, porque quando tem que ir para a Bíblia. E eu já vi pessoas olharem e lerem a Bíblia, já vi isso. E falar, não, mas isso não quer dizer isso não. Aí, amigo, aí, entendeu? Aí você tem que chegar lá e falar assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui está escrito? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Porque eu quero testar se está aí o Espírito de Deus aí. Que Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio em carne? Porque o cara está lendo, diz que aquilo não é aquilo. Então, são diversos versículos que mostram, né, que na realidade as pessoas, Pedro e João ali na porta do templo, rapaz, o templo era um lugar, né, para o público, para o povo, né, ele fez ali milagre, o templo era, então não tem fundamento esse negócio de dizer que a igreja de Atos, ela viveu na catacumba, escondida, conversa fiada, isso foi muito tempo depois, o povo ia, vinha, dava testemunho, debatia, os judeus ficavam ali, né, alguns se convertiam, outros perseguiam. Tá lá na palavra de Deus, está lá no livro de Atos, né? Pedro, obrigado, Espírito Santo, capítulo 10 de Atos, né, que o centurião, ele vai lá e está orando, aí manda procurar Pedro. Pedro nessa época morava ali com Simão, em frente ao mar, estava no terraço orando. Tinha aquela alegria. Vamos até lá, porque tem um centurião lá que quer Cornélio, quer se converter. Coisa linda, na frente de um centurião, que era um comandante de tropa, pelo menos tinha 100 soldados sob o comando dele. Ali no capítulo 10 de Atos, olha quanto tempo já tem, né, do início de Atos, capítulo 10. E aí ele foi lá e converteu não só o centurião, né, o Espírito Santo converteu, claro, usando Pedro, não só o centurião, como toda a família. E não é só isso, converteu só não, foram batizados com o Espírito Santo. Vem com essa conversa de dizer que a igreja de Atos vivia embaixo de catacumba. Mentira! Sem engano, sem engodo, para fugir lá da obrigação de orar, que a igreja ela orava todos os dias de manhã, todo mundo chegava de bom dia, paz do Senhor, e vamos comer. 6 horas da manhã, todo mundo de joelho orando, é assim que tinha que ser, todos os dias. E aí o que acontece? Você, quando ouve a Bíblia, eu tiro por mim, se eu ficar um dia sem a misericórdia, parece que eu não comi e não bebi, eu preciso, faz parte, e eu quero mesmo que isso fique entranhado em mim, eu necessite disso todos os dias. Então eu não dependo de um homem vir trazer mensagem para mim, não. Eu pego aqui a palavra de Deus, o Senhor me deu, o Espírito Santo, Ele é o professor, Ele que ensina, Ele que inspira, que instrui, que me sobre. Ele dá dons. Uma barreira tão grande a respeito dos dons espirituais, um pouco caso, um escárnio, pastores aí escarnecendo, né, porque não acreditam no batismo de Jesus, escarnecem, brincam, são loucos, e aí perdem coisa linda que é, sabe, essa visitação, essa vontade, essa sede de estar buscando todos os dias. Eu não tenho mais tempo, está acabando o tempo aqui, eu termino aqui nesse versículo. Espírito Santo, muito obrigado, me perdoe a minha exaltação, mas eu estou feliz, espero que o Senhor alcance os corações, que verdadeiramente